que vai acontecer é que nas sibilas você vai trabalhar exatamente dessa forma. No tarô, você trabalha com essas imagens, que a gente pode chamar de arquétipos, e elas são complexas por si. Então, você toma uma carta do tarô e, de acordo com uma série de recursos que você precisa buscar nessa carta, você vai contextualizar a tua resposta e vai aprofundar-se nela. Nas sibilas, todas, você sempre vai precisar juntar cartas para encontrar essa mensagem. Então, embora haja uma tarotização das sibilas, ou seja, muita gente vai trabalhar com uma leitura das sibilas como se elas fossem o tarô, ou seja, vai pegar uma carta, eu vou pegar, por exemplo, o Cavaleiro aqui do Lenormand e vou discorrer sobre ele, falar sobre ele, da mesma maneira como eu faria se fosse o tarô. O que, na verdade, claro, não dá para dizer que é errado, porque funciona e acabou caindo no uso popular, mas não é tradicional. O que é o tradicional? Como a gente falou lá dos livros de emblemas, o que acontece? No livro de emblema, por exemplo, se você tinha um urso em pé, esse urso era, ele era uma fera. Se você tinha um urso nessa posição, por exemplo, que está nessa carta, eu acho que vocês estão visualizando, ele se tratava, na verdade, de uma mãe. Então, o urso que tem no Lenormand é a mãe, que era, inclusive, um dos emblemas, bandeiras do iluminismo, enquanto ele estava proibido na Alemanha, exatamente no período em que nascem essas cartas. Mas aí a gente já entra em outra história. O que acontece? Quando a gente fala desses emblemas, a gente coloca, por exemplo, que se você tem numa mesa real a criança, as flores e os lírios acima do teu consulente, então você tem a presença ativa da providência divina na vida do teu consulente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sagrado anjo da guarda ou um seu mentor espiritual, isso você tem recursos da linguagem para descobrir exatamente do que você está falando, está presente na vida dessa pessoa, por exemplo. Então, o que acontece? Ótimo momento para minha tela travar aqui. O que é que acontece? Se você, numa mesa real, você abriu a mesa real, teu consulente, que é a mulher ou o homem, de acordo com a mulher ou o homem que seja o teu consulente, saiu e duas dessas cartas, ou essas 3 cartas, saíram nessa mesa, uma posição acima e próxima dessa consulente. Então, eu vou dizer que existe essa atuação da providência divina na vida dessa pessoa. Aquilo que está aqui próximo ou que está longe vai me explicar o que é que acontece. Como assim? Então, vamos lá. Digamos que a consulente saiu nessa outra posição aqui na mesa. O que está pintado de rosa claro é o que está perto dela. Então, se eu tenho as cartas que eu tiver nessas posições, se eu tenho, por exemplo, a árvore abaixo dela, essa árvore diz que essa mulher está saudável. Se essa árvore está descrita por uma carta de ouros, ela diz que tudo aquilo que se refere à matéria, às suas finanças, está saudável na vida dela, mesmo que ela esteja cheia de problemas. O conceito de saudável aí, dependendo do que se mostre, pode ser o mesmo que não. É isso que é para acontecer, esse é o caminho esperado, né? Se você tem essa mesma árvore, se ela cai acima da consulente, daí a gente pode esperar que haja um problema de saúde relativo a ela ou relativo a outra carta. Enfim, as cartas elas vão estar próximas ou distantes dentro da mesa de cartas. Então, se uma carta saiu nessa posição azul ou... Eu vou mudar tudo isso aqui. Eu acabo ficando confusa se eu olho. Então, a carta saiu ali. Tudo aquilo que está aqui tocando esse consulente está perto.
Isso é a primeira coisa que a gente vai aprender. Tudo que está nessa mesa um pouco mais longe é o que está longe. Então, se você tem os peixes longe, por exemplo, você vai perceber que existe alguma razão para que essa pessoa esteja se sentindo frustrada. Aí você vai descobrir com as outras cartas por que ela está frustrada. Aí, mas isso só com o consulente? Não, digamos que o consulente tenha um filho. É a carta que está na minha mão aqui. Eu quero saber desse filho. Veja que eles estão longe um do outro na mesa. Aquilo que está aqui pertinho desse filho vai falar do que está mais presente para essa pessoa nesse momento. Aquilo que está aqui entre os dois vai falar de tudo aquilo que faz parte da vida dos dois, ou seja, que conecta essas duas pessoas. Sendo que aquilo que está em cima dela fala do que ela, nesse caso aqui, por exemplo, acredita em relação ao filho. Então, tudo que está acima dela. E tudo que está acima do filho, e entre os dois, vai falar também sobre o que ele acredita sobre essa mãe. Aí, se você está muito curioso, ou se você tem uma situação de um problema entre os dois, você vai ter recursos para falar, para descobrir, por exemplo, né, para investigar, é a palavra, por que essa criança tem essa imagem da mãe. Então, eu vou conseguir entender por que ela tem essa imagem, por que a mãe acha que a criança tem aquela imagem, de onde aquilo veio. Eventualmente, eu vou descobrir, por exemplo, que um acontecimento em outra vida conecta esses dois. Ou não tem nada a ver com outra vida. Na verdade, essa criança nem está preocupada com a mãe, é outra coisa. E eu vou investigar isso. O objetivo nunca é você fazer uma investigação fútil, por assim dizer, mas você entender o que é que está desenhando essa realidade para que então você possa lidar melhor com essa realidade. E essa cartomancia que eu estou falando, isso não é uma característica do que a gente vive agora, porque nós temos essa visão mais humanista. Ela já tinha traços desse olhar o desenho da realidade lá no século XVII, 1600 e bolinha, com as cartas de conversação, as sibilas e aquilo que depois se transformou também no Lenormand. Então, a gente trabalha com uma mesa real, que são todas as cartas colocadas na mesa, principalmente. E, normalmente, para você aprender esse sistema, você vai aprender primeiro o que é perto, o que é longe. Cada carta vai ter um significado para perto e longe, ou seja, dentro da mesa ele se coloca mais perto ou mais longe. A criança, por exemplo, se ela está perto, ela fala que você recebe ajuda quando você tem problema. Se ela está longe, você não recebe ajuda. Se ela está abaixo, quer dizer que você já teve uma determinada ajuda e aí você vai ter recursos aqui para descobrir do que eu estou falando. Pode ser que você acredite que você já teve ajuda. Pode ser que você haverá uma ajuda disponível para você. Você conta com uma determinada ajuda, depende de onde essa carta está. E essa ajuda, ela pode se desenhar de diferentes maneiras, de acordo com aquilo que toca ela ou o que está longe dela na mesa. Então, é todo um emaranhado de significados que precisam ser tecidos para você, então, fazer essa leitura. Num primeiro momento, pode ser que pareça assim, nossa, mas isso é muito complexo. E, na verdade, assim, tudo isso é muito simples de fazer, desde que você vá aprendendo passo a passo. Você vai aprendendo, algumas pessoas dizem que por camadas. Eu sempre digo que eu não gosto desse termo, mas eu não achei um outro ainda. Você vai adicionando camadas nessa linguagem, exatamente como quando a gente vai aprender um idioma novo, por exemplo. Você vai aprender inglês, aí você começa lá com o to be, depois você aprende a dizer oi, meu nome é Carla, eu sou brasileira, eu sou cartomante. E depois você vai adicionando o vocabulário
E à medida que você vai aprendendo mais e praticando mais, você vai adicionando complexidade na tua fala, vai adicionando gramática, e depois você aprende a ler, a escrever, e aprende as regras de ortografia, né? Então, ninguém vai aprender a falar um idioma e sair produzindo um texto acadêmico naquele idioma em 2 semanas. Da mesma forma com as cartas, você não vai aprender as cartas e em 2 semanas você fazer uma leitura super complexa. Existe um caminho a ser desenvolvido para que você chegue nessa leitura. Mas esse caminho é muito mais simples do que ele parece quando você me escuta falando, né? E de repente parece que, nossa, é muito mais complicado do que realmente é. Marcelo, você fecha a minha tela, por favor?